Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Estamos aqui diretamente do CIOSP para mais uma conversa, mais um bate-papo. E eu já estou encantado, né, com as profissionais que eu acabei de conhecer. Doutora Renata Nunes, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ah, que bom ter você aqui. E a doutora Samara. Tudo Também, bom? Prazer em conhecer vocês. Prazer Já é estávamos conversando um pouquinho aqui antes de começar o podcast, já vendo que o papo aqui vai ser de inovação, hein? Tecnologia. Sim. Futuro. Ah, uau. Vamos lá, então deixa eu apresentar vocês. Vou apresentar, fazer um resumo que eu tenho, depois vocês se apresentem, tá? Vou começar aqui com a doutora Renata. Então, doutora Renata, a bio que eu tenho aqui, vamos lá. Ortodontista, mestre, especialização periodontia, implantodontia e especialização em Hoff. É isso? É isso mesmo. Mas vamos lá, fala mais sobre você, sobre tudo que você entrega. Então, eu sou cirurgiã dentista, né? Comecei fazendo essas especializações e eu pude ter a certeza do caminho que eu tô lidando hoje na harmonização por conta, claro, da trajetória que eu venho, através de ortodontia, que eu mexo com a face, falo de estrutura óssea, querendo ou não, é incrível isso pra mim. Aí vem a parte periodontal, então, quando a gente fala de Hoff, de harmonização orofacial, é inevitável falar de um sorriso bonito, de você poder ter uma autoestima. Então, quando eu proporcionava isso para meus pacientes, não era tão visível quando eu entrei para a Hoff, porque até a implantodontia, que devolvia, querendo ou não, a função dos pacientes, não me trazia a satisfação de poder complementar isso num sorriso, né? Perfeito. Eu vejo que a Hoff tem trazido muito isso, né? É muito legal. A satisfação do meu paciente e hoje em dia dos meus alunos para poder trazer segurança nos tratamentos é incrível. Ah, legal. Então, antes da gente entrar mais em tema, doutora Samara... Isso. Samara Fabris? Fabris, doutora Samara Fabris. Especialista em nutrição, certo? Sim. Hoff também, mestrando em biomedicina. Não, estou mestrando em nutrição, atividade física e esporte. Mestrando em nutrição, perfeito. E vamos então conversar sobre tudo isso, mas antes disso, fala sobre você. Vamos lá, por que você chegou até aqui? Então, eu sou biomédica de formação, aí logo que surgiu a Hoff, na verdade a biomedicina estética, eu acho que ela deu um pontapé nisso, na parte de biomedicina estética. Aí eu fiz a pós-graduação, e eu sempre fui muito apaixonada porque eu comecei a trabalhar com acupuntura e a acupuntura me trouxe essa questão de visão de dentro para fora, né? Sim. E a estética também. Então aí eu me especializei em biomedicina estética, agora eu estou fazendo o meu mestrado em nutrição, atividade física e esporte, porque isso também importa muito dentro da Hoff, dentro do corporal, porque a nutrição está muito ligada com a qualidade da pele. Então, tudo isso, a gente agrega. Então, Perfeito. Estamos aqui para agregar conhecimentos, unir, profissões, que eu acho que não existe uma monoterapia, né? Sim. E é isso. Vamos lá. Então, falando já sobre tudo isso, né? Quando a gente começa a falar, estamos numa feira, estamos em um congresso onde se pensa no futuro, onde se visa o futuro, se visa a tecnologia, a inovação. O que vocês têm trabalhado, né, tanto na clínica de vocês, como no atendimento de vocês e, obviamente, para passar para os alunos, né, para os estudantes? Conta pra gente. Sim, hoje não tem como a gente falar de harmonização sem falar desse conhecimento e falando de multidisciplinas, né? Envolvendo multidisciplinas mesmo, porque um complementa o outro. Eu falo que eu nunca sei tudo mesmo, então eu tô para aprender com os meus alunos e ensinar o que eu sei de melhor. Então, dentro disso, e quando eu falo para eles, não tem como a gente falar de um futuro sem ter os aparelhos, sem você ter a tecnologia agregada a isso. Não tem como a gente falar do futuro sem ter a estabilidade para você evitar intercorrências, ter segurança no que você está fazendo. Então, senão você não consegue nem engatinhar. Eu acho que para voar você tem que ter a base. Hoje, o que eu falo da base é você saber fazer um bom diagnóstico. Então, quando nós podemos avaliar a face do nosso paciente e tendo a visão, quando o paciente entra, primeiro contato que você tem com ele, você tem que saber o que está faltando.
Por quê? Você vai poder fornecer para ele o que realmente é necessário, sem ficar inventando. Senão vira um monte de fabriquinha de bonecos, né? Sim. E aí vira uma Fica receita de bolo, né, engessado, doutora? né? É, Todo mundo com a mesma cara. exatamente. Né? Todo mundo com o mesmo... enfim. E hoje, na harmonização, nós queremos trazer, além de segurança para o paciente, a segurança para o profissional. Dentro hoje da FACOP, eles fornecem para nós, professores, essa tipo assim, olha, liberdade de poder falar com os nossos alunos com honestidade. Perfeito. E falar exatamente como nós tratamos os nossos pacientes no nosso consultório, qual que é o nível de sucesso que nós estamos tendo para poder Isso eu acho passar, perfeito. para poder Falar passar. com a bagagem de campo, né? Falar com a bagagem de Exatamente. campo. Que a gente Doutora, aprende todo dia, né? Sim. Então, nós não sabemos tudo, né? Exatamente. Nós, às vezes, estamos um pouco acima, por causa que já temos um pouco de bagagem. Sim. Mas a gente aprende a qualquer momento ali E hoje, no workshop. Então a É. gente vai sempre agregando, né? E a tecnologia, ela veio para ficar. era o que eu e a Samara estávamos comentando, né? Hoje ela mexe com aparelhos multifocados e que a biomedicina, eles têm esse contato direto muito mais do que a odontologia em si. Sim. Nós, cirurgiões dentistas, queremos sim fornecer o melhor sorriso, viemos da base do sorriso, né? Sim, Fazer o sim. paciente sorrir. Então, hoje, quando eu falo de tecnologia, não tem como a gente não ir atrás das pessoas que são especialistas em lidar com isso, né? Então, quando eu falei com a Sá, o que a gente tem que ter? Uma previsibilidade, qual que é a camada correta que está precisando daquele material, saber qual que é os materiais que estão sendo utilizados e se vai realmente ser eficaz para aquilo ali. Avaliar a pele, né? Exato, é um tratamento de dentro para fora, Não né? é uma receita de bolo pronta, Não. né? Não é assim, eu pego Não. aquele pacote e eu vou pôr naquela pessoa Não. que vai dar certo, né? Não adianta a gente construir a casa, primeiro o telhado, sem a base. Perfeito. Né? Sem a base, Claro. a gente não tem estrutura. Se você constrói uma base fraca, ela vai desestruturar. Então a gente tem que tratar de dentro para fora, a gente tem que saber avaliar o paciente se ele está preparado para aquela tecnologia, porque nem sempre ele vai chegar, a tecnologia vai resolver. Não, a gente tem que aprender a avaliar a pele do paciente para saber se ele está apto para receber aquela tecnologia ou se a gente vai primeiro corrigir outras coisas, né? Como a perda óssea. Não adianta você fazer um ultrassom microfocado para fazer a sustentação do rosto Sim. se você não tem estrutura óssea do malar, por exemplo. Aí eu tenho que passar para minha colega. E quanto às estruturas, isso é muito importante também saber, né? Qual é o terreno que você está construindo a sua casa? Por que é importante? Para que evite mesmo as infiltrações, evite danos. Quando eu falo isso, qual que é o terreno que você está construindo na sua casa, é porque nós comparamos mesmo hoje, sem dúvida nenhuma, com os materiais que você está utilizando e aonde você está colocando. Sem uma anatomia aplicada, o risco de intercorrências é muito grande. Então, dentro da odontologia, eu sempre ouvia muito falar assim, você não pode cometer imprudências, mas às vezes é necessário você cometer uma imperícia. Então, quando você sabe a diferença disso, na harmonização, isso é fato. Sim, isso é fato, porque você tem que tratar primeiro, saber, bom, tá faltando osso. A gente tem a camada de musculatura, saber o porquê que tá gordinho ali, se é músculo ou se é gordura, porque não tem como você tratar. Ou se é flacidez. Ou se é flacidez. Porque muita gente confunde gordura com flacidez. Exatamente. Aí você vai tentar tirar uma gordura achando que tá gordinho. E tirar uma gordura e não é gordura. A pessoa, ela é hipertônica, ela morde muito, ela faz uma força no masseter. Então você tem que saber diagnosticar. Isso é fato, para você poder trilhar o caminho seguro. E hoje em dia, quando os pacientes vêm no nosso consultório, a gente tenta desmistificar, né? Aquele negócio, você vai utilizar agulha, mas ela é grande, ela é pequenininha. É um medo normal, né? É o medo de muitos, E acho que não só do paciente, também é do profissional, não? Sim, porque o profissional fica inseguro, né? Sim. Então, por isso que é muito bom você ter sempre
né, fazendo bons cursos com referência, Tem que se né, especializar, né, treinar, doutora? se especializar, porque não é uma receita de bolo, não é ficar vendo um vídeo no YouTube que você vai aprender. E quando muitas a gente pessoas fala aprendem de assim. tecnologia, sabe? Quando a gente fala de tecnologia, esse negócio de agulha é bem para tirar isso da cabeça, Sim. né? O tabu da cabeça dos pacientes. Porque existem outras maneiras de nós fornecermos para os pacientes os mesmos resultados e às vezes muito mais eficientes do que só trabalhar com preenchedores. Né? Porque no caso da tecnologia, né? Hoje eu tenho em mãos uma tecnologia maravilhosa, que ela é a única tecnologia que trata a musculatura. Tá. Então não adianta você ficar injetando bioestimulador, preenchimento, você está tratando a derme, a epiderme, mas você não está trabalhando o músculo. Você não está tratando o músculo. E o músculo também envelhece, também cai. Então você tá para fora bonito, mas para dentro você não tá com o arcabouço certo. Então acho que isso que a gente tem que conscientizar os nossos pacientes e os profissionais, que não é assim, vem, vamos fazer, que vai ficar bom. Não é porque a tecnologia que vai ficar bom, que vai ser... Qual que é o aparelho que hoje você mais utiliza quando faz associação antes de colocar algum produto, para a gente formar o alicerce da casa? O ultrassom microfocado, sem dúvida, porque legal. ele vai fazer a retração daquela pele e ele vai fazer o lift facial. Só que é um lift sem ser cirúrgico. Ou seja, então assim, cada caso é um caso, cada Sim. paciente é único, e aí eu preciso, vamos lá, olha o que eu tirei disso tudo aqui dessa aula que vocês me deram. Cada caso é um caso, certo? Sim. Eu tenho que olhar para o futuro da odontologia, mas entender todo esse manejo de Sim. como saber usar para entregar o melhor para o paciente. Exatamente. Porque E ter segurança no seu tratamento, né? Nada melhor do que eu saber o que eu estou fazendo, o terreno que eu estou mexendo, para saber deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, o que vale que é a perfeito, pena né? é isso. É a gente tirar a visão apenas... a rentabilidade que vem com os nossos bons tratamentos é fato, isso é fato. A colheita, ela é inevitável. Porque tem muitos profissionais que eles querem só pensar no lucro e não pensam no paciente, o que é melhor para o paciente. Sim. Porque às vezes aquela tecnologia, naquele momento, não é bom para ela. Então, a Basal, que é uma empresa onde eu sou educadora clínica, ela tem vários equipamentos para ROF, para o corporal. E hoje a tecnologia que mais veio para ficar, não vai embora, é o ultrassom microfocado, porque ele faz essa retração muscular, ele faz esse tratamento, coisa que outro procedimento vai fazer. Então ele está colaborando junto, né, com um ácido, com um bioestimulador, fazendo, né, essa sustentação. E igual o médico, ele vai lá, faz um lift cirúrgico, ele só vai, puxa o músculo, prende. E o músculo está lá, ele não foi trabalhado, ele não foi cuidado. Então aí entra a tecnologia. E fora que a gente tem várias tecnologias hoje para fazer associações. Não tem né? fio que sustente um alicerce caído, eu falo Sim, bem. exatamente. Não existe. Então, tudo é um diagnóstico, um planejamento para que nós possamos ter bons resultados. E saber onde você está atuando, né? Na anatomia, por exemplo, o ultrassom microfocado, ele é muito bom, só que a pessoa tem que ter o manejo perfeito, porque ele lesiona mesmo. Nós temos que saber trabalhar o que tem ali embaixo, né? Nós temos um músculo, temos inervação, nervo trigêmeo, que não é só pegar lá né? e aplicar, né? Tem não é gente assim, que acha tem que ter que estudo, só tem que ter pegar especialização, e aplicar, né? e vai ficar bom. Mas necessário. tem o nervo facial que dá a paralisia. Então a pessoa vai lá e acha que eu passo assim, assado, e ok. Mas não, a gente tem que entender a anatomia, a fisiologia. E o lado bom da Facop, eu falo que é incrível como diminui um pouquinho a caminhada, né, desses alunos. Encurta, porque né? porque a trajetória a minha trajetória, por exemplo, eu falo de 12 anos estudando para poder hoje chegar na harmonização, eu falo que eu encurto ela em um curso. Então imagina, é mesmo assim, os alunos procurar bons lugares e que dê resultados realmente satisfatórios para poder pendurar o seu diploma, né? Ótimo. Exatamente.
Aqui no nosso Facopcast, o nosso lema é: a nossa voz é odontologia. Que legal. Então, para a gente encerrar e para vocês deixarem uma mensagem, tanto para aluno como para o paciente, qual que é a voz de vocês hoje da odontologia? Eu acho que é a união, né? E também acredito muito na tecnologia e não é uma monoterapia. Ah, que legal. Bom, a minha voz hoje na odontologia e que hoje para mim é inovação, hoje não tem como a gente trabalhar sozinha, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Então isso para mim é muito legal, e quando nós abrimos a nossa caixinha de Pandora e expandimos a nossa visão, aí eu posso realmente sorrir com segurança e transparecer isso para os meus pacientes e para os meus alunos. Eu acredito que é isso que a Facop traz, até para mim como professora. Sim, eu tive a oportunidade também muito grande na Facop de fazer um teste, né, com os equipamentos da Basal no cadáver fresco. Então a gente viu que funciona. No hack, né? Sim, já. lá no hack. Perfeito. Então eu levei todos os equipamentos da Basal, testei. E assim, a gordura derretendo, você vendo que o procedimento aquilo mesmo, né, realmente funciona. É um diferencial incrível. É muito bom. Então, a gente vai tentar trazer isso para os alunos, né? Mostrando para ele, a tecnologia funciona. Não é porque não está vendo, não dói. Justamente. Né? Mas tá que não está funcionando. Não, está acontecendo. Não é questão de fé, você não precisa Sim. acreditar para ver. É questão de ciência, né? Ciência, é evolução e ciência. Então, quando a gente fala de fé, será que funciona? Não. Realmente funciona. Está lá, né? E futuros, né, planos para a gente fazer um artigo sobre ultrassom, Sim. quem sabe. Muitas coisas novas vem por aí. Spoilers quem aqui, sabe né? a gente não faz um próximo já falando desse artigo, hein? Exatamente. Guardem isso na Não, manga. porque a gente está aqui a todo vapor fazendo, né? Já pesquisando, A gente já quer fazer hoje, né? Não, e assim, deixem os arrobas de vocês aí pro pessoal entrar, para ver, para conhecer. Vamos lá. O meu é @doutora Samara, tudo junto, samarafabres.campinas. Então é @doutora Samarafabres.campinas. Doutora Renata, não tô aqui, eu não sei, né? Mas é doutora Renata Nunes. Tô tentando puxar aqui. Renata Nunes. Eu achei ponto, aquele coraçãozinho, sabe? Quando faz achar ela lá, dois. gente, doutora Renata Nunes. Entra no meu Instagram que vai achar ela. Sim, vai ser um prazer ter todos vocês lá. E claro, acompanhando para poder, sempre acompanhando para entregar o nosso melhor. Então, essa troca é necessária. E trazendo tecnologia, né? Para o uso do paciente, para o uso do profissional, para a ROF. Exatamente. E para que todos tenham sucesso, né? Sim. O dentista e o paciente. Com certeza, a gente traz o que há de melhor, inovação, né? Que incrível. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe o projeto de vocês, aquilo que vocês. Já quero saber desse artigo, hein? Com certeza. Me avisem quando estiver pronto. Que legal. Vai estar pronto rápido, né? Que a gente vai se esforçar aqui, porque é muito show, né? Tem que ser assim, a gente tem que ter artigo científico, porque isso é o que realmente dá o parâmetro, faz o diferencial. Com certeza. Um beijinho pra vocês. Show. Beijo pra vocês também. Gente, Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Até o próximo episódio.